Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Começa agora, pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa de hoje em podcast daqui a pouco, logo mais reprise na Plena TV, em todos os canais, a Folha FM com você e o Folha no Ar, sempre, né, trazendo aí as principais informações, entrevistas, tudo que está acontecendo em Campos, no Brasil e no mundo. Bancada hoje com Aloysio Abreu Barbosa e com Edmundo Siqueira, para recebermos aqui o professor Roberto Dutra, professor da UENF, sociólogo, e para a gente ter uma conversa muito importante para a gente, muito prazerosa, tenho certeza absoluta, com o Mangabeira Unger, Roberto Mangabeira Unger, professor da Faculdade de Harvard, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos nos governos Lula e Dilma, e vem para conversar com a gente hoje, com a população de Campos, de São João da Barra, São Francisco, esses municípios aqui da região, e, claro, né, pelo mundo afora, com as redes sociais. Meu caro professor, vou chamar de professor, se me permite, Mangabeira Unger, muito bom dia, obrigado pela presença do senhor. Deixa eu cumprimentá-lo aqui para poder fazer uma sequência
de bom dia aqui, de cumprimentos à nossa bancada. Bom dia, bem-vindo, Mangabeira. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Deixa eu trazer o bom dia também do professor Roberto Dutra, hoje com a gente aqui nesta manhã de sexta. Roberto, bom dia, bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do Folha no Ar, bom dia, Edmundo, Aloysio, bom dia ao ministro Mangabeira Unger. Eu estou na dúvida agora se eu chamo de ministro ou de professor. Posso chamar de professor ministro ou de ministro professor? O senhor me autoriza aí, ô Mangabeira, por favor, hein? Títulos são irrelevantes. Boa. Muito bom. Bom, de professor não vou negar, porque nós já estamos tendo uma aula, então não vai ter jeito. Isso aí não vai ter jeito de negar. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo a essa bancada, sempre bom contar com você aqui, meu amigo. Bom dia, nossos ouvintes, nossos telespectadores aí pelas plataformas da Folha FM. Bom dia, Roberto e Dutra aí sempre bom estar tão juntos. Bom dia, professor. Também me reservo o direito aqui de chamá-lo de professor, embora os títulos esta manhã os problemas, né? A problemática hoje no Brasil e, quem sabe, as soluções para a gente discutir aqui, também os caminhos que o Brasil deve tomar. Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada, é um prazer tê-lo conosco. Posso chamar de professor? Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Roberto na técnica. Bom dia, Roberto, obrigado por integrar a bancada hoje. Intermediou essa entrevista com o ministro Mangabeira Unger. Eu vou tratá-lo de ministro pelo formalismo jornalístico. Vou cargo mais alto que ele no executivo. Bom dia, Edmundo. Vou passar a bola para Roberto, se me permite, Nogueira, para a Roberta abrir a entrevista com o ministro. Por favor, Roberto. É um prazer enorme ter hoje aqui conosco na Folha e participar dessa conversa com o professor e ex-ministro Mangabeira Unger. Bem, vamos iniciar a conversa aqui pelo tema central, pelo tema principal que o ministro trata tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático na sua prática política há tanto tempo, que é o problema do Brasil. Sempre lembrando, né, como Getúlio Vargas gostava de dizer quando vinha a Campos, que os problemas do nosso país, os problemas econômicos, né, a mediocridade econômica, social e política que o Brasil hoje vive, como o ministro gosta de dizer, ela está em Campos, né? Então, o problema nós não vamos iniciar falando de Campos, mas o problema nacional, né, certamente toca o nosso chão, e perguntando ao ministro, qual é, ministro, o nosso principal problema hoje, né, e como superá-lo? O principal problema do Brasil hoje é a mediocridade, o primarismo, o primitivismo. O Brasil é um grande caldeirão de energia humana, empreendedora e cultural, de engenho, de invenção, de imaginação, e nós estamos no chão. Nós estamos no abismo da mediocridade. Esse é o nosso problema principal. Só superaremos a desigualdade em meio a uma onda para superar a mediocridade. Capacitar o nosso aparato produtivo, que hoje regrediu para o primarismo, e a nossa gente. Essa é a tarefa. E, a meu ver, essa tarefa exige 5 grandes projetos de construção nacional. Vou só resumi-los agora para podermos discuti-los depois. O primeiro projeto
é o projeto de soerguimento qualitativo do aparato de nossa produção. Nós tínhamos uma vanguarda produtiva que era a indústria convencional, instaurada no Sudeste, no estado de São Paulo, em meados do século passado. Ela está sendo destruída. Em todo o mundo ela está em crise. E o mundo todo enfrenta agora um novo dilema de desenvolvimento. O dilema é o seguinte: havia um atalho para o crescimento econômico rápido. Esse atalho era a industrialização convencional, como aquela indústria substitutiva de importações que se instaurou no Brasil no século passado, no período de Vargas. Ela não é mais a vanguarda. Ela hoje é apenas o vestígio de uma vanguarda anterior, ou é a satélite da nova vanguarda da economia do conhecimento, nas grandes economias do mundo. O dilema é o seguinte, o dilema que está assombrando o mundo. O atalho para o crescimento econômico rápido se fechou, não funciona mais. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma socialmente inclusiva da nova vanguarda da economia do conhecimento. Mas essa alternativa não existe. Mesmo nas economias mais avançadas do mundo, com as populações mais preparadas, a economia do conhecimento existe apenas na forma de uma série de franjas excludentes, que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. E dessa natureza insular da nova vanguarda, resulta, de um lado, a desaceleração do crescimento e, de outro lado, o agravamento das desigualdades econômicas ancoradas no abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Esse é o dilema. E nós temos que resolver esse dilema. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para dar os primeiros passos. Esses instrumentos no Brasil são o legado do corporativismo varguista. A Embrapa, o Senai, o SEBRAC, os bancos públicos de desenvolvimento. Muitos deles carcomidos ou pervertidos, justamente por não estarem postos a serviço de um projeto de qualificação do aparato produtivo. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira grande agenda é resgatá-los e usá-los para começar a qualificar dois grandes agentes econômicos: as pequenas e médias empresas retrógradas, que estão agora vegetando no atraso primário, no primarismo produtivo, trazê-las para mais próximo da vanguarda da produção, e a multidão de agentes econômicos individualizados que perderam contato com qualquer organização empresarial. Hoje, no Brasil, metade da população economicamente ativa está na informalidade. E no setor formal, uma parte crescente em situação de emprego precarizado. Somando os informais e os precarizados, é a grande maioria de nossa força de trabalho. Teríamos, pouco a pouco, que transformá-los em artesãos tecnologicamente qualificados. Então, essa é a primeira grande tarefa. Essa tarefa de abrir caminho para uma forma inclusiva da economia do conhecimento que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Nós teríamos que ser pioneiros nessa construção. A segunda tarefa
é mudar a relação entre as finanças e a economia real, o sistema produtivo. As elites brasileiras no poder e que povoaram o governo Lula atual, o governo Lula passado e o governo Bolsonaro, apostaram na ideia de que o crescimento econômico pode voltar pela conquista da confiança financeira. Quer dizer, agradar os interesses e os preconceitos do mercado financeiro e, com isso, supostamente, trazer investimento nacional e estrangeiro. Nenhum país se desenvolveu assim, com dinheiro dos outros e procurando flertar com os mercados financeiros. Nós temos, sim, que ter realismo fiscal, impor sacrifício, mas não é para ganhar a confiança dos mercados financeiros, é para a razão exatamente oposta, para que o governo e o país não tenham de depender da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Qual é o país no mundo hoje que recebe a maior quantia de desenvolvimento de investimento estrangeiro? É a China, que desafiou todos os preconceitos dos mercados financeiros. A religião das finanças só conta a curtíssimo prazo. A médio prazo, a única coisa que conta é a realidade, o crescimento econômico e as oportunidades de ganho que ele gera. Agora, nós teríamos, então, que subordinar os interesses financeiros aos interesses produtivos. E isso, no Brasil, haveria de tomar uma série de formas práticas. Vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, quer dizer, nós temos a ideia de gerar superávit primário, quer dizer, é como se dissesse, os créditos que os credores do Estado têm primazia sobre todas as outras responsabilidades do Estado. Pagam primeiro. Queríamos que fazer uma divisão entre a poupança nacional investida na produção nacional, essa sim deve ser privilegiada e protegida, e o capital de motel, o capital de portfólio que vem e volta e não tem compromisso com o país. E o privilégio concedido ao primeiro, não ao segundo. Segundo exemplo, sabem que no Brasil, eu não posso emprestar a você. Nenhum brasileiro, pessoa física, pode emprestar a outro brasileiro e cobrar pelo empréstimo mais de 12% dos fixados pelo Código Civil. Senão incorre no ilícito da usura. Mas a empresa do cartão de crédito, o banco pode lhe cobrar 400%. E por isso nós não temos concorrência no setor bancário. Tem que radicalizar a concorrência e no setor bancário impor o capitalismo aos capitalistas. E a maneira mais eficaz de fazer isso é permitir que todos possam emprestar uns aos outros. Não é o Santander que vai ser o concorrente do Bradesco. São milhões de brasileiros que vão ser os concorrentes sob essa alternativa que eu defendo. E em terceiro lugar, terceiro exemplo, os bancos zelam pela gestão do sistema de pagamentos. Uma das grandes fontes de lucro e de poder econômico. Vamos tirar esse ovo de ouro que eles estão cuidando e atribuir a todo cidadão brasileiro uma conta gratuita no Banco Central, por meio do qual ele faça os seus pagamentos e as suas transferências.
O PIX teria sido a porta para isso, o primeiro passo. E agora os bancos estão querendo fazer exatamente o oposto, privatizar o PIX. Terceira agenda é a tradução dessa estratégia de desenvolvimento em grandes projetos de desenvolvimento regional. E eu sei que nós vamos querer conversar aqui sobre o desenvolvimento regional. No nosso país, há muitos Brasis dentro do Brasil. A estratégia nacional produtivista e qualificadora que eu estou pregando só toca o som da realidade quando for traduzida na construção de novas vantagens comparativas em cada uma das grandes regiões do país. Permita que eu dê 2 exemplos. Amazônia. Nós falamos em desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem tecnologia, sem escala e, portanto, sem futuro, só pode ser a economia do conhecimento. Isto é, organizar os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano, criar nas cidades grandes e médias da Amazônia indústrias voltadas para a região e desenvolver a economia do conhecimento que possa assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. A base para isso, a premissa na Amazônia é a regularização fundiária e o zoneamento econômico e ecológico. Eu descobri, quando tratava da Amazônia, que menos de 4% das terras em mãos privadas tinham título jurídico claro. E, portanto, é um caos fundiário em que ninguém sabe quem tem o quê. Enquanto houver isso, não podemos ter um projeto produtivista consequente na Amazônia. Agora, segundo exemplo, Brasil Central, a savana subtropical, o Cerrado. Hoje é um dos dínamos agrícolas do mundo, graças ao trabalho da Embrapa. Mas sabem que no estado do Mato Grosso, por exemplo, que hoje é um dos celeiros do mundo, toda a produção agrícola ocorre em menos de 15% do seu território. E o que é o resto? O resto, que não é floresta, é pastagem degradada. Atividade econômica predominante no Brasil, do ponto de vista territorial, é a pecuária extensiva. O efeito cumulativo da pecuária extensiva é a degradação da terra e a transformação dos descampados em pastagens degradadas. O custo da recuperação é baixo, a ciência da recuperação está dominada, grande projeto de construção nacional seria a recuperação das pastagens degradadas. Para cada hectare cultivado no Brasil, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. E a transformação dessas pastagens recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário. Diversificação das lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja. Manejo florestal sustentável. E, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários, acompanhado de intensificação da pecuária, mais boi por hectare. Esses são os 3 projetos produtivos destinados a qualificar o nosso aparato produtivo. O 4º projeto de construção nacional é uma transformação radical do ensino brasileiro. O ensino brasileiro hoje é enciclopedismo raso e decoreba.
sobretudo o ensino público. Não é o ensino analítico e capacitador de que precisamos. E esse ensino, no ensino geral, teria que ser acompanhado por uma transformação radical do ensino técnico. Os IFETs, organizados por governos recentes, já são o primeiro passo nesse sentido. Os Institutos Federais de Tecnologia. O ensino geral, o ensino técnico, que em vez de privilegiar as profissões rígidas e as máquinas rígidas, privilegie as metacapacitações, as capacitações manuais e conceituais flexíveis exigidas pelo manejo das máquinas numéricas da era da economia do conhecimento. E o quinto projeto, que não é para agora, é para um segundo momento, é o futuro, é a transformação das nossas instituições políticas. Todas as democracias que existem no mundo são democracias falhas, que inibem a prática das reformas estruturais. Deixam os mortos governando os vivos e dependem para transformação de crises, na forma de colapsos econômicos ou de guerras. Nós não temos guerras no nosso país desde a Guerra do Paraguai. Nós não podemos, como a Europa depender de guerras para transformar o país. Nós precisamos organizar uma democracia mudancista, de alta energia, que eleve o nível de participação popular organizada no poder e se recuse a escolher entre uma política fria institucional e uma política calorosa anti-institucional, que se recuse a escolher entre Madison e Mussolini e que seja, ao mesmo tempo, calorosa e institucional. Ela dando amplo acesso aos meios de comunicação em massa, aos partidos políticos e aos movimentos sociais organizados, proibindo o uso de dinheiro privado na política e inovando nos regimes eleitorais. Posso fazer uma pergunta? Porque senão são vários assuntos, a gente não vai dar para abordar todos, mas o senhor falou inicialmente uma grande parte da população no mercado informal de trabalho. Inserir essa população economicamente no Brasil. O senhor também falou do Brasil de Getúlio Vargas, falou agora de Mussolini. A CLT é aí um ponto de intersecção entre lá a Carta del Lavoro e a ditadura. Exatamente. Como é que o senhor acha que isso deveria ser feito? Como isso poderia ser feito? Como dar um pouco de formalidade e garantias a essa massa que está no mercado informal? A legislação existente de trabalho, essa que foi inspirada pela legislação italiana fascista, defende os interesses da minoria organizada em detrimento dos interesses da maioria desorganizada. A maioria está na informalidade ou na precarização. Portanto, nós precisamos de uma transformação radical da nossa legislação de trabalho para que ela defenda, em primeiro lugar, esses informais e precarizados. A tarefa é organizá-los e representá-los. E, à medida que eles não estejam ainda organizados e representados, a intervenção legal direta na relação de emprego. Eu vou dar um exemplo de um princípio que nós deveríamos adotar. O princípio seria que o trabalho temporário
subcontratado, terceirizado, seja, em princípio, remunerado no nível equivalente ao trabalho estável desempenhado nas mesmas condições. Quer dizer, um princípio de equivalência no preço, para distinguir duas coisas. No discurso liberal da flexibilidade das relações de trabalho, há um elemento legítimo e um elemento ilegítimo. O elemento legítimo é dizer, nós não podemos, por decreto, proibir as novas relações de trabalho, inclusive temporárias ou condicionais, como pretende o discurso sindicalista tradicional. Mas nós não devemos permitir que a flexibilidade sirva de pretexto para o barateamento do trabalho e adotar uma série de medidas jurídicas que protejam o valor do trabalho, ainda que permitam flexibilizar as formas contratuais. Quer dizer, em cada área há uma nova tarefa para enfrentar essa realidade. Nós não podemos viver no mundo do século passado, das grandes organizações sindicais, um mundo em que uma força de trabalho estável trabalhava em grandes unidades fabris sob a égide de grandes empresas. Esse mundo acabou e nós temos que defender os interesses dos trabalhadores dentro dessa nova realidade. Quem é que está fazendo isso, ou imaginando isso no Brasil agora? Ninguém. Nós estamos na mão dos mitos, das fórmulas do século passado. Agora, só para completar, então, o quinto projeto é a construção de uma democracia mudancista de alta energia. Alto nível de participação popular, organizada no poder, aceleração do passo da política, quer dizer, elevar a temperatura da política e a participação popular, acelerar o passo, organizando mecanismos constitucionais que resolvam rapidamente os impasses de poder. Em vez de perpetuar esses impasses, como faz o federalismo tradicional. Quando há um impasse entre o presidente e o Congresso, o impasse deve ser resolvido rapidamente. Ambos os poderes políticos devem ter unilateralmente o poder de dirimir o impasse, convocando eleições antecipadas. Mas o exercício dessa prerrogativa constitucional deve ser condicionado ao preço político de correr o risco eleitoral. Quer dizer, as eleições antecipadas sempre seriam bilaterais para os dois poderes. Professor? Essa seria a forma de evitar a degeneração desse sistema num cesarismo ou num bonapartismo. Professor, o senhor falou aí na questão da democracia, de melhorar as condições da democracia, junto com a condição do mercado de trabalho, né? O senhor falou em artesãos tecnologicamente qualificados, que seria trazer essa massa de trabalhadores, né, para uma qualificação melhor, os trabalhadores informais. Sim. Porém, a gente tem uma questão de democracia e política muito profunda também para resolver, não só no Brasil, como no mundo. O Hegel, né, o filósofo alemão, ele fala que é impossível manter a prática, o pensamento junto com a ação, né? Eu já vi o senhor falar que isso o Hegel exagerou, que é possível. E dentro dessa linha... Com sorte, não é? Com sorte. Dentro dessa linha, de trazer políticos melhores. Também há na filosofia a questão de colocar os filósofos como políticos e tal, uma questão antiga. Mas como melhorar a nossa representação? Como melhorar essa qualidade política que temos, sem afetar a democracia, né? Sem colocar pessoas que a gente quer lá, e sim pessoas escolhidas, né?
Como trazer seria através dos conselhos? Como é que fazer isso ser efetivo, uma democracia e uma representação melhor? Não há nenhuma bala de prata, não é, Edmundo? Não há nenhuma forma de fazer isso. Em todo mundo, a política é uma aventura. A política é suja, há personagens estranhos que aparecem na política e alguém precisa se prontificar, sair de seus cômodos para enfrentar essa anarquia. Eu acho que é bom. Eu acho extremamente atraente, eu recomendo a todo mundo, mas eu não estou menosprezando os sustos, né, que a gente corre nesse caminho. É uma montanha russa. Mas não é a única maneira de educar o povo politicamente é pelo exercício da política. As maiorias não são infalíveis, elas cometem erros, elegem gente errada. Qual é a solução? A solução é cometer os erros mais rapidamente. Essa é a solução. Ministro, continuando o assunto da viabilidade política... né, deixa eu comentar uma coisa aqui, porque estávamos falando dessa quinta agenda de construção política. Os reformadores políticos em todo o mundo têm um preconceito. O preconceito, eles dizem, a reforma da política, a reforma do Estado, é a mãe de todas as reformas. Ela tem de vir antes. Mas isso é errado, porque nenhum país reforma a sua política para só depois decidir o que fazer com a política reformada. A reforma da política só ocorre quando ela precisa ocorrer. Porque não, para que o país possa andar num determinado caminho. Então, antes tem que vir a luta sobre o caminho econômico e social. E em cima dessa luta, no momento dessa luta, então começamos a discutir a transformação da política. É assim que eu imagino que deva ser o caminho. Agora, na reforma da política, há um terceiro conjunto de inovações institucionais muito importantes, que tem a ver com o federalismo e o sentido experimentalista do federalismo. A solução de todos os nossos problemas de política pública passa pela cooperação federativa. Vertical, entre as três instâncias da federação, ou horizontal entre os estados e os municípios. E nós progredimos nisso. Eu sugeri aos governadores, quando passei a trabalhar com eles, o instrumento dos consórcios interfederativos. E hoje, no Brasil, as regiões se organizaram. Em todas elas, melhor ou menos bem. O problema é que a agenda substantiva ainda é muito pobre. Então, os governadores ainda vivem tentados a ir a Brasília com o pires na mão, pedindo subsídios e incentivos. Em vez de, por exemplo, os governadores do Brasil Central adotarem o grande projeto da recuperação das passagens degradadas e financiá-la com os fundos que eles já têm, os fundos constitucionais do Centro-Oeste. Em vez de desperdiçar esses fundos no financiamento da vantagem comparativa mais retrógrada, que é a pecuária extensiva, que é o que eles ainda fazem. Né? Mas vamos pouco a pouco. A ideia, e lá no futuro, eu imagino o seguinte: nós podemos imaginar que determinadas partes do Brasil, grandes regiões, possam pedir licença para divergir da agenda predominante no país. Perfeito, perfeito. E sair disso.
e organizar no país como que um concerto de vanguardismos. Há uma solução predominante, uma parte do país quer mostrar um outro caminho e pede, então, permissão para instituir esse outro caminho. Ministro e professor, eu preciso só fazer um intervalo por conta do rádio, né? A gente está no rádio também, ao vivo. Então, a gente faz uma pausa bem rápida e a gente volta com o senhor ainda ao vivo, conversando com a gente aqui na Folha FM, ok? Certo. Obrigado, ministro. O Folha no Ar é o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed Diagnósticos. Voltamos em instantes.